Então a gente tá chegando aqui 11h20 já, então vamos dar início Tá aqui. bom, vamos Grande começar. prazer aí recebê-lo novamente aqui na comunidade de estatística, né? A gente está aqui com esse belo cenário aqui atrás, né? No IME, né? Que é lá na URCA, para quem não conhece, não é do Rio de Janeiro. Tem uma motivação grande para estudar lá, né? Não só pela instituição que é excelente, né? Instituição de excelência e tem essa vista maravilhosa aqui da Praia da Urca, né? Legal demais. E esse método, né, ele foi desenvolvido em parceria, né, com o IME e a UF, não é isso, mestre? Foi isso, é. Legal. Então, fica à vontade aí e manda abraço. Valeu. Bem, bom dia a todos, né? Então, para quem ainda não me conhece, sou o professor Marcos Santos e a pedido do professor Tiago, eu agendei aí, né? Nós programamos uma trilha de 5 lives, né? Então, a primeira fui eu que fiz, eu falei sobre a teoria geral de sistemas, né? E o processo decisório, mais conceitual. Essa live já está disponível, né? E Lá tá tudo lá no Stat Dados aberto para todo mundo está lá no assistir. Stat Dados. E aí, no segundo momento, eu falei sobre os pressupostos teóricos sobre a decisão multicritério, a dificuldade que é em modelar um problema, estruturar um problema, que principalmente aqueles que têm critérios conflitantes, né? Então, tipo um problema onde eu tenho que optar por alguma alternativa dentre várias e você tem vários critérios que precisam ser observados, tipo custo, prazo, qualidade, né? Então, naturalmente que se eu preciso que algo seja feito com alta qualidade e rápido, provavelmente eu vou ter que arcar com alto custo, né? Então, a questão é estruturar essa decisão, né? Até que ponto eu aceito pagar mais caro para poder ser atendido no tempo que eu preciso e com a qualidade que o problema requer, né? Então esses métodos, né, de apoio à decisão multicritério, eles são métodos que nos ajudam a estruturar né, estruturar esse tipo de problema. A nossa terceira live foi o professor Luiz Frederico, que falou um pouco sobre o método Sapir-Whorf, né, que foi um Sim. método que nós desenvolvemos em conjunto, no IME e lá na UF e no CASNAV, né, no Centro de Análise de Sistemas Navais. Foi uma modelagem matemática que desenvolvemos juntos. E, para facilitar a utilização do método, nós criamos uma plataforma chamada Sapir-Web, né, só acessar www.sapir.com. E ela operacionaliza os cálculos do método Sapir-Whorf, né? E aí, no caso, hoje, estamos na nossa quarta live, que vamos falar sobre o método HP Topsis 2N, que também foi desenvolvido em parceria do IME com a UF e lá com a Marinha, né? Legal. A última, nossa quinta live vai ser o método TOR, que há 20 anos atrás foi proposto pelo professor Carlos Francisco Simões Gomes, que é professor lá da Universidade Federal Fluminense. E agora nós estamos trabalhando numa remodelagem dele, tornando a parte axiomática, né, parte matemática mais robusta, e também criando uma ferramenta, né, um algoritmo em Python para facilitar os cálculos dele, né? Eu estou orientando um aluno de mestrado, é o professor Fabrício Maione Tenório, que é professor lá do Cefet, é meu aluno orientando lá no IME, que está trabalhando nessa versão mais robusta do método matemático e está trabalhando também nesse algoritmo em Python, e ele vai fazer a nossa quinta live, né? E aí a gente fecha essa trilha. Ele chegou a fazer, né, um mini curso no Spawn Editor, não foi?
Sim, eu vou. Legal. Vai ter no final eu vou comentar. No CIMEP também nós vamos fazer um mini curso do Sapevo e um do Thor. Ah, legal. Né? E eu estava conversando com o Tiago, né? Nós temos outros dois, estamos envolvidos em outros dois trabalhos, que é o Miguel também, que é meu aluno lá no IME, que ele desenvolveu também um código em Python para utilizar os métodos Prometer 1, 2 e 3. O Tiago, acho que até assistiu a aula lá dele. Sim, sim, muito boa dele, show de bola. Né? Prometer Ele já chegou, entrou e já inovou, né? Pois é. Sinistro. Método Prometer 1, 2 e 3. E ele está propondo também um novo método matemático, que já temos até artigos publicados, que é o método Prometer Sapevo M1. Então, né, se for o caso, se houver a demanda da comunidade, o Tiago quiser, a essas 5 que nós já fizemos, nós acrescentamos mais essas 2. E aí, Claro. Show de bola. O pessoal vai querer, com certeza. Vai ser massa demais. E aí fica aí. A resposta tem sido muito boa, né, galera? Bem, então hoje vamos falar um pouco do método. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui o... Vamos falar um pouco do método HP TOPS 2N. Deixa eu projetar ele aqui. Cadê o share aqui? É o verdinho, aí embaixo. Aqui, o share. Então, aqui... Tá dando para ver aí? Tá sim. Tá? Tá sim. Vamos falar um pouco do método HP TOPS 2N. Eu vou dividir em 2 momentos, né? Eu vou falar um pouco da parte teórica e da parte matemática do método e depois eu vou rodar um exemplo para vocês verem na prática como é que esse resultado é processado. Legal. Não sei se vai rodar bem, como é que vai ser aqui, mas vamos ver. Vamos tocando o barco. Vamos ver o que vai dar. O método HP, tanto o método HP quanto o método TOPSIS, não são métodos novos, são métodos já consagrados há muitos anos na literatura. Né? O método HP, os dois praticamente são da década de 80. O HP tem um artigo de 1980, do Thomas Saat, e o TOPSIS, se eu não me engano, é de 1981 ou 82, alguma coisa assim. A grande jogada, ele fala assim, professor, mas então o que tem de novidade nisso, o método HP TOPS 2N? O que tem de novidade é justamente esse merge, essa mistura entre esses 2 métodos, porque o método TOPS, para ele rodar, eu preciso dizer quais são os pesos dos critérios para ele. Né? Então, se eu tenho 3 critérios, por exemplo, eu vou dizer, custo é 50%, qualidade é 30% e prazo é 20%. Eu preciso já fornecer esses pesos para os critérios quando eu rodo o método TOPS. O problema é que nem sempre o decisor está seguro desses pesos. Né? Nem sempre ele tem plena segurança para elicitar esses pesos, para introduzi-los no método TOPS, para que o método TOPS possa gerar o resultado. Então, eu recorro ao método HP para gerar os pesos por meio da escala fundamental de Saat. O método HP gera os pesos, introduz esses pesos dos critérios no TOPSIS, e aí o TOPSIS gera a ordenação. Né? E esse 2N vem de quê? Esse 2N vem que nós utilizamos 2 normalizações diferentes para gerar a ordenação, ao invés de só uma, a normal do TOPSIS. É uma maneira até da gente avaliar o quão robusta é essa nossa ordenação, se ela realmente está coerente ou não. 4 de normalizações diferentes, e dos 4 tipos, nós selecionamos 2, uma que já é a natural do método TOPS e uma outra. E
aí nós comparamos as duas ordenações para ver se os resultados estão batendo. Então, é uma maneira até de você fazer uma validação para ver se o teu ranking realmente está coerente ou não. Porque se o ranking não bater, aí a gente tem que analisar um pouco melhor o problema. Legal. Então, a ideia é muito simples. É pegar o HP para gerar o peso, pegar esse peso e inserir no TOPSIS e calcular os resultados do TOPSIS com duas normalizações. Legal. Daqui a pouco deve ter o Sapevo TOPSIS 2N também, né? Então, a ideia é essa. A ideia não é complicada. Parece difícil, né? Uma sopa de letrinha e tal, mas não é complicado. Então, vamos lá. Vou passar rapidamente aqui só para a gente ter uma ideia da parte conceitual da coisa. Beleza. Então, essa história começou com esse artigo. Como eu falei, né, o professor Carlos Francisco Simões Gomes foi o meu orientador de doutorado, foi o meu supervisor de pós-doutorado e nós continuamos pesquisando juntos. O pessoal lá da UF com o pessoal do Instituto Militar de Engenharia. Então, ele trabalhou com os alunos dele nesse artigo, não me lembro agora se é de 88, de 2018, está ali. Ele propôs esse modelo com os alunos dele, de doutorado, o Alexandre Pinheiro, em 2018, e saiu esse artigo, né? Essa é uma revista, de peso, né? Uma revista bem interessante. E então foi isso, implementação de um novo método híbrido, né? HP TOPSIS 2N. E aí ele aplicou lá num problema de... Foi em 2018, né? Bem recente. 2018. Então, é um método recente, né? Nós estamos falando aí no que há no estado da arte em termos de modelagem multicritério. Legal. E essa foi a proposta quando nós montamos essa trilha, né? Foi realmente trazermos métodos novos, né? Novos e fáceis de usar. Porque os outros métodos, o HP, o Electre, o Prometer, né? O próprio TOPS, não são métodos novos, são métodos já consagrados, já tem muita literatura sobre o tema, já tem muito vídeo no YouTube. Então, seria a gente trazer mais do mesmo, né? Então, a proposta, quando eu conversei com o Tiago, foi trazer para a comunidade uma coisa realmente nova, uma coisa realmente na fronteira do conhecimento no que diz respeito a essa modelagem, né? Exclusivo aqui. Show de bola. Então, esse método aí é bem recente, tem 2 anos. Bem, e aí é o que eu falo, né? Assim, como a parte matemática dele não é tão, assim, não é que é difícil, né? Mas nem todo mundo está ambientado com essa parte de álgebra linear, né? Espaços vetoriais e etc. Então, eu tenho um aluno lá no IME, que é o Wallace, ele é engenheiro de produção. Ele pegou esse HP TOPS 2N, ele pegou a parte axiomática e modelou ela toda em Python, né? Fez um executável, que eu vou mostrar, que aí a gente consegue rodar o método sem ter que ficar fazendo lá na mão ou toda hora fazendo no Excel, Legal. usar o método. Então facilitou muito para quem quiser usar, e eu posso disponibilizar a ferramenta, né? Enfim. Tá? Show. Então, Tá lá no Lab Lego, né? oi? Tá lá no Lab Lego, depois a Tá. gente manda o link. Legal. Tá, vou falar. Então, o que eu falei. Então, a primeira etapa do método é nós lançarmos mão do método HP para gerar os pesos dos critérios, depois esses pesos serem incorporados no método TOPSIS, né? Então, o método HP, ele foi criado pelo Thomas Saat, que é que é esse professor que está aqui, que infelizmente nos deixou recentemente. Ele até ia dar uma palestra no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, se eu não me engano, em 2017. 17 ou 18, não me recordo agora. Ele ia dar uma palestra, mas no ano que ele ia vir no Brasil dar uma palestra, ele veio a falecer. Caramba.
mas nos deixou tem 1 ou 2 anos. Então, o professor Saat, ele foi quem criou o método HP, que, sem dúvida nenhuma, é o método mais utilizado do mundo. Isso sem medo de errar, né? Com certeza, o Analytic Hierarchy Process é o método mais utilizado no mundo, tanto na academia quanto no mundo corporativo. Se depois houver demanda, se depois o pessoal quiser, eu posso dar um curso, uma aula só sobre o método HP, né? Maravilha. E por ser o método mais utilizado, naturalmente, as pessoas acabam se aprofundando no método, né? Por ser o mais utilizado, naturalmente, que também é o mais criticado, né? Justamente porque as pessoas usam mais e aí acabam, né? Esse método, para o meu problema, ele não resolve, né? Esse método ele é incompleto. Isso é uma discussão sem fim, né? Porque nenhum método resolve, né? Nenhum Sim. método é totalmente completo. A gente falou isso, né? Um modelo, na nossa primeira aula, nós conversamos que o modelo é uma simplificação da realidade, né? Exatamente. Então, por melhor que seja o modelo matemático, sempre haverá uma lacuna, né? Sempre haverá uma resposta que ele não será capaz de dar, principalmente quando lidamos com sistemas complexos, né? É claro que se eu pegar um probleminha ali simplesinho e tal, eu calculo uma média aritmética, está resolvido. Agora, se eu for tentar estruturar a complexidade, né, a subjetividade do pensamento humano, é claro que é uma tarefa muito mais abstrata, né, muito mais complexa. Então, esse foi o professor Saat, que em 1970 criou o método HP, e o método ganhou força a partir da década de 80. Né? Show. Essas são as equações, essa tabelinha, ela traz um resumo do método HP. Né? A gente pode ver que não é um método complicado, aliás, dos métodos que existem, talvez o HP seja o mais fácil. Né? Não, talvez os ordinais sejam os mais fáceis, né? Os métodos de Borda, Condorcet e Copeland são os mais simples, né? Mas eles também são lá do século XVIII, então estão meio fora do nosso escopo aqui. Mas dos métodos consagrados na literatura, talvez o método HP seja o mais simples dele. E olhando aqui a modelagem matemática, a gente vê que realmente não tem nada demais, né? O primeiro passo aqui traz um passo a passo, essa tabelinha, né? Então, primeiro eu formular a matriz de decisão, que eu falei na nossa segunda live. Segunda aula, né? Isso. Eu expliquei como é que a gente faz a matriz de decisão, né? Então, está aqui, formação das matrizes de decisão. Depois eu calculo o autovetor, né? Consiste em ordenar as prioridades ou hierarquia das características estudadas. Então, a gente pode ver aqui que ela é uma média geométrica, né? É o produtório de W e J elevado a 1 sobre N. Então, quer dizer, é a raiz enésima do produtório, né? Depois eu normalizo os autovetores, que é W1 dividido pelo somatório de W1. Então, eu pego um elemento. Se eu não me engano, acho que nós falamos em normalização também, não falamos? Acho que falamos. A gente falou normalização. Eu preciso normalizar para poder comparar intercritérios. Falamos sim, falamos sim. Então, Com por isso que eu certeza. preciso normalizar. Com certeza. Depois eu calculo o lambda máximo, que foi o Frederico, inclusive, que falou. Não é? No Sapiro. Isso aí. E aí, esse índice de consistência, ele mede se a opinião que o decisor deu, ela está consistente, ela está coerente. Então, se eu falo que A é melhor do que B e que B é melhor do que C, então tem que rolar uma transitividade aí, né? Se A é melhor que B, B é melhor que C, então A é melhor que C, né? Acontece que, à medida que você tem muitas alternativas e muitos critérios, o decisor ele se perde. Ele fala que A é melhor que B, B é melhor que C, C é melhor que K, K é melhor que P, P é melhor que Z. Aí, uma determinada hora, ele fala que P é melhor que A.
Aí fala, opa, peraí. Tem alguma coisa que está errada. Que A era melhor que B melhor que C melhor... Como é que agora tu está falando que P é melhor do que A? Então, esse índice de consistência, né, e a razão de consistência, eles servem para avaliar se a opinião do decisor, essa comparação, ela está consistente ou não. Então, o método HP, ele está resumido de uma maneira bem simples, bem didática, nessa tabelinha. Tá? Legal. Bem, e essa é a escala que o Saat, que foi o grande pulo do gato, né, dele. Essa é a escala que ele criou. Ele criou uma escala de 1 a 9, para comparar. Essa escala a gente usa tanto para comparar os critérios, quanto para comparar as alternativas dentro de cada critério. Parecido com o que a gente fez lá no Sapevo, né? Sim. No Sapevo, a gente estabelece uma comparação paritária entre os critérios para sair o peso dos critérios. Isso. E de cada critério, a gente faz uma comparação das alternativas. Isso. O método HP funciona exatamente da mesma maneira, né? Só que, para utilizar esse método, que é o HP TOPS 2N, eu só vou utilizar, vamos dizer assim, metade do caminho do método HP, que é só para gerar o peso dos critérios. Para avaliar depois as alternativas, a gente vai entrar no TOPS. Bem, Beleza. então essa escala fundamental de Saat, eu tenho lá de 1 a 9, eu vou comparar dois critérios. Se for 1, quer dizer que os critérios são igualmente importantes. Se um em relação ao outro, eu atribuir 3, no caso, o decisor, né? O grupo de decisores. Se for 3, quer dizer que um é um pouco mais importante que o outro. Se for 5, quer dizer que é muito mais importante. 7, bastante mais importante. E 9, extremamente mais importante. É claro que, antes que alguém fale, né? Dúvida de que isso gera uma discussão sem fim, né? De qual é a diferença entre muito mais importante para bastante mais importante, né? Como é que a gente quantifica isso? Enfim, há inúmeros papers internacionais que levantam essa questão, mas não é o nosso objetivo agora fazer essa discussão especificamente sobre a escala fundamental de Saat. A ideia é muito simples, é você atribuir uma importância relativa de 1 a 9. É isso, né? Então, vou chegar lá para o cara que decide, lá na consultoria, vou falar, olha só, tem aqui custo e qualidade. O quanto o custo é mais importante que a qualidade para você? Ele vai atribuir uma nota, ele vai falar, o custo para mim é 7, o mais importante. Ele tem um range de 1 a 9 para me dizer. A ideia é essa, né? Tá. Se ele disser 3, quer dizer que o custo é só um pouquinho mais importante do que a qualidade. Se ele disser 1, quer dizer que o custo é tão importante quanto a qualidade. É isso, né? Bem objetivo. Bem, então, isso nós mostramos na nossa segunda live, né? A matriz de decisão. Eu tenho lá M alternativas com N critérios, e aí eu preencho aqui com esses valores, e então eu obtenho a nossa matriz de decisão. O Júnior está perguntando aqui, no HP as opiniões são consideradas individuais como no Sapevo M? Opiniões dos decisores? Ih, rapaz, isso aí ele mexeu num vespeiro, essa pergunta. Porque, veja bem, para utilizar o HP, na hora de utilizar aqui a escala fundamental de Saat, ou eu vou ter apenas um decisor que vai atribuir esses valores, ou se eu tiver um grupo de decisores, eles têm que ter chegado num consenso. Vai cair na porrada. Pois é, eles têm lá que, né, discutir entre eles. Eu tenho uma diretoria colegiada composta por 5 diretores
fornecedores. Eles têm que chegar a um acordo entre o quanto o custo é mais importante que a qualidade. Eles têm que chegar num consenso entre eles para, no final, falar, bem, nós chegamos num consenso e achamos que é 3. É um pouco mais importante o custo em relação à qualidade. Então, o HP, para você utilizar, você dessa maneira, né, com a escala fundamental do SAAT, nós temos que pressupor de que ou foi só uma pessoa, ou se foi um grupo de pessoas, que já houve um consenso entre elas. Legal. O SAPEVO-M, esse M... O SAPEVO já inova isso, né? Ele já inova isso, exatamente. Já contempla todas as possibilidades de decisão dos decisores. O SAPEVO, ele não pressupõe que tenha necessariamente havido um consenso. Cada um pode guardar a sua opinião se quiser, que no final ele compila a opinião de todo mundo, né? O SAPEVO original, de 1997, era como método HP, né? Sim. Na hora de atribuir lá a importância relativa, eu já pressupunha que o consenso já tinha acontecido, né? Mas o SAPEVO-M, que é o Multi-Decision Makers, né? O SAPEVO-M resolveu, né, que as pessoas não precisam cair no tapa para poder... Sensacional. Né? Então, não sei se eu respondi a pergunta dele aí. Ele falou, show, valeu pela explicação. Bem, então temos aqui a matriz de decisão, e aí vamos ver aqui um exemplo simples, né, bem didático. Aí eu coloquei do celular para fugir do exemplo do carro, né? Que a gente sempre dá o exemplo do carro. Então, para a gente não ficar saturado do carro, eu vou dar um exemplo agora da escolha de um celular para a gente comprar. Então, vamos supor que eu quero escolher um smartphone para comprar, né? E aí eu vou elencar os critérios, mais uma vez, né? Para quem não pegou as primeiras lives. Só um minutinho, mas tá com uma interferenciazinha, não sei de onde está vindo. Deixa eu ver aqui. É o quê? Um barulho, um som? Tem um barulhinho, não sei de onde está vindo isso. Deixa eu ver aqui, peraí. Deve ser alguma coisa... agora melhorou. Show. Melhorou? Show. Valeu. Obrigado. Bem, então vamos supor que eu quero comprar um smartphone. Então, mais uma vez, eu expliquei isso na segunda live, mas vou só fazer aqui um overview rápido. Tá. É claro que para eu que vou decidir, as alternativas e os critérios ficam por minha conta, né? O que é importante para mim pode não ser importante para o Thiago. O que é importante para uma empresa pode não ser importante para outra. E é justamente daí que vem a riqueza desses métodos, né? Então, por exemplo, pode ser que para a minha empresa o relevante seja o custo, o design e a velocidade. Isso para as operações da minha empresa. Pode ser que para a operação de outra empresa o design não faça a menor diferença. Então, ele vai ter outros critérios. Né? Sim. Bem, então aqui, isso aqui já é um print já do algoritmo lá que nós fizemos em Python, lá no IME. Né? Bem, então deixa eu explicar rapidamente. Então, estruturando o problema, vamos supor. Então, para eu escolher o smartphone, eu disse que para mim é importante o custo, né? Está aqui, a qualidade da câmera, a capacidade de armazenamento do telefone e o design. Né? E aí, ele forma aqui uma matriz quadrada, ó, 4x4. Isso aqui que vocês estão vendo é a escala fundamental de SAAT. Né? Essa escala aqui, ele está dando essas notas dessa escala aqui. Ó. Eu formo uma matriz quadrada, N por N, né? E aí eu observo o seguinte, que na diagonal principal da matriz só tem o número 1. Por quê? Porque eu estou comparando um critério com ele mesmo. Sim.
obviamente, ele é tão importante quanto ele mesmo. Sim. Pergunto para o decisor ou para o grupo de decisores: quanto o custo é mais importante que a câmera? Aí ele diz 4, lá de acordo com a escala fundamental de saúde. Beleza. O quanto o custo é mais importante que o armazenamento? 5. E o quanto o custo é mais importante que o design? 7. Ok. Tá. Aí observa, se o custo em relação à câmera é 4, a câmera em relação ao custo tem que ser 1/4. Né? Ah, ele faz o inverso, né? Tem que ser o inverso. O Sapivo ele faz simétrico, né? O Sapevo ele faz o simétrico, exatamente. O Sapevo ele trabalha com simétrico. Aqui ele trabalha, Ah, tá. né? Beleza. Se o custo ele tem uma importância 5 em relação ao armazenamento, então o armazenamento em relação ao custo é 1/5. E se o custo em relação ao design é 7, então o design em relação ao custo é 1/7. Né? Entendi. Isso faz parte do desenvolvimento axiomático, como você falou, né? No Sapevo, a gente trabalha com simétrico. Se um é 4, o outro é -4. Né? Se um é 2, o outro é -2. Aqui a gente trabalha com o inverso, ao invés de trabalhar com simétrico. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Né? Beleza. Então, aqui, a câmera em relação ao armazenamento, 3. Se câmera em relação ao armazenamento é 3, então o armazenamento em relação à câmera é 1/3. Né? Então, a gente preenche essa matriz. Isso aqui faz parte da primeira etapa do método HP. Né? Então, aí, o que o método HP faz? Ele pega, aqui, vamos voltar aqui, ó. Ele aplica aqui, ó, esse W, que é essa média geométrica. Esse W é de peso, né? Em inglês, né? Ele aplica essa média geométrica aqui dos pesos e aí gera esses resultados aqui, ó. Os pesos são custo 0,59, câmera 0,23, armazenamento 0,11, design 0,05, né? Então, o que o HP fez foi, primeiro, aplicar essa escala numa matriz quadrada, N por N, comparando paritariamente os critérios, e depois aplicou essa fórmula aqui da média geométrica para gerar esses pesos aqui. Por quê? Por que disso? Porque na hora de utilizar o TOPS, que ainda vai vir, o decisor não estava seguro na elicitação desses pesos. Então, você vê que isso é um baita auxílio, né, para o cara. Ele só diz para mim o que é mais importante para ele, custo, câmera, design e tal, e o próprio método já calcula os pesos. Ele não tem que... ele não tem meio que chutar, né, vamos dizer assim, chutar esses pesos. Sim. E aí, além disso, o método HP me dá lá o lambda máximo, o índice de consistência e a razão de consistência. Legal. E a gente pode ver também que os pesos ali, o custo, realmente foi o que recebeu as maiores notas, né? Mesmo depois das contas doidas lá, né? Ele ficou reproduzindo o que parecia, né? Vamos dizer assim. E aí, essa razão de consistência, que é essa fórmula aqui, ó, na verdade é uma sequência, né? Primeiro eu calculo essa equação 4, que é o lambda máximo, depois eu tenho que calcular o índice de consistência, para depois calcular a razão de consistência. Mas o que me interessa, no fim das contas, é a razão de consistência, que tem que ser menor do que 10%. Então, aqui ele já calcula tudo e já me disse que a razão de consistência é de 7%. Isso quer dizer que essa opinião aqui dele está ok, está consistente, está coerente. Legal. Ele já calcula... Se não tivesse, gera de novo? Como é que funciona? Se não tiver, tem que... Cai na porrada de novo. Exatamente, tem que preencher de novo a matriz de acordo... A gente chama de matriz de ponderações, né? Temos que fazer do zero a matriz de ponderações, utilizando a escala fundamental de Saat, e chegar ao cálculo de uma nova razão de consistência até que dê menor do que 10%. Legal.
Então, vê que o método HP, ele é um método, eu gosto muito, assim, embora alguns falem mal do método HP, eu gosto do método HP. Eu Legal. penso que Eu ele não achei resolve interessante todo... também. Esse Hã? é novidade para mim também. Esse É, você não chegou a falar lá no IME. não, eu tenho consciência de que o método HP tem as suas limitações, mas todo método tem as suas limitações, né? Se eu for usar lá em estatística, lá, Likelihood, Bootstrap, né? Sim, Verossimilhança, não sei o que, lá, tudo tem sua sim, limitação, né? sim, com Tendência certeza. central, né? A média. Pô, não é sempre que a gente pode usar a média. A média é super útil, mas tem problema que, né? É, sim, com Para certeza. atravessar a rua, na média ele está vivo, mas na realidade ele está... Né? Ele vai atravessar a rua, né? Na média ele está vivo, ele passou ali no meio certinho, mas na... ele morreu. Então, tudo tem suas limitações. A questão é você conhecer os métodos e em que circunstâncias você pode usar um método ou utilizar outro. Então, eu acho o método HP um método porreta. Há muitos anos eu utilizo, Legal. só que é o que eu sempre falo também, eu não me apaixono por métodos. Eu conheço gente que só usa o método HP. Fala assim, não uso outro. Eu não faço isso. Eu uso aquele método que eu considero que seja o mais adequado para aquele tipo de problema, né? Não me apaixono por método. Professor, como é que eu interpreto esse índice de consistência aí? A razão eu entendi, né? Tem que ser menor que 10%, não é isso? O índice de consistência eu interpreto como, assim? O índice de consistência, aqui, vamos voltar aqui, ó. O índice de consistência, ele vai, isso aqui é o que ele chama no método, ele chama de N-1 grau de liberdade, né? Ele vai calcular o lambda máximo. Isso é como é que eu vou te explicar? É que eu teria que dar um método, dar uma aula só sobre o método HP. Ah, tá, entendi. Não, tudo São bem, espaços tranquilo. vetoriais, né? A gente Dá. pode marcar uma live e aí eu mostro passo a passo como é que calcula o lambda máximo. Eu tenho um algoritmo também em Python, Hum. calcula passo a passo o lambda, o IC, né? Aí Ah, tal, legal. senão eu vou ter que te explicar aqui desde a Não, equação a beleza. 4 e vai acabar que a gente, Tranquilo. né? Se eu não me engano, acho que a professora, aquela professora da UF, a responsável lá pelo congresso lá internacional, qual o nome dela mesmo? Quem é a Luciana, é o A Conforado? Luciana Conforado. Isso. Acho que ela criou uma biblioteca no R Fez em para fazer o R, HP, fez em R, né? fez em R o Ah, HP. legal. Depois eu vou dar uma procurada ver se eu acho Dá isso. uma olhada, mas depois a gente pode marcar uma live especificamente, aí eu Tá explico bom. esse Legal. lambda máximo e C, não é difícil, só que leva um tempo, né? Legal. Bem, e aí a razão de consistência tem que ser menor do que 10%, ok. Aqui foi Tá. 5%, quer dizer que essas opiniões estão coerentes, né? Tá certo. Bem, aí eu tenho que prever decisão. E esses dados eu tenho, né? São dados quantitativos, né? Então, eu coloco lá o iPhone. Custa R$ 3.000. A câmera, vamos supor, eu coloquei 12 megapixels, armazenamento 64. E aí o design é que não tem como, né, a gente... Como é que eu vou atribuir um valor quantitativo ao design? E aí eu peguei uma escala Likert aí de 5 pontos. Então, Uhum. na sua opinião, né, de 1 a 5, qual é o design do iPhone? 5. Ah, tá, entendi. Objetivo, uma opinião da pessoa. Outra pessoa pode Sim, ter 2. entendi. Mas, então, quer dizer, você pode trabalhar tanto com dados quantitativos, né? Se você tiver aqui o custo, câmera, que são dados que a gente tem quantitativos mesmo, né? É Ou legal, você pode trabalhar com ambos, né? pode trabalhar Legal. com os dois, né? Então, aqui o exemplo, Samsung, R$ 1.800, câmera de 8 megapixels, armazenamento de 32 GB, design nota 4. E o LG, R$ 1.500, Isso. né? Sim.
Então, vê que tem um trade-off aqui nítido, né? O iPhone, ele tem um bom design, né? Sim, Um armazenamento mais ou menos, uma câmera mais ou menos e é muito caro. sim. Realmente ele vai perder, né? Mas é o que eu falei, muitas pessoas falam assim, ah, mas professor, tá na cara que vai perder, eu não preciso utilizar método nenhum para chegar a essa conclusão. Mas esse é um exemplo didático, né? Sim. Se você tiver 30 alternativas e É. critérios, né? Como é que você Sim, vai ver isso de cabeça? Isso aqui é sim. um exemplo meramente só, né, para a gente exercitar. É. E por abordar tanto qualitativo quanto quantitativo, que precisa fazer a normalização também, né? Para Pois precisa falar, fazer não a falar normalização. maçã com banana, né? Exatamente. Né? Beleza. Bem, então vamos lá. Então, preencheu aqui a matriz de decisão, preenchemos aqui a matriz de decisão, com os dados que você dispõe, né? E aí vem a normalização, o que você acabou de falar, né? Por quê? Porque como é que eu comparo? Você viu o seguinte, que dentro do critério custo, eu consigo saber que o iPhone é o pior, porque é o mais caro, e o LG é o melhor, porque é o mais barato. Dentro do critério câmera, eu consigo ver que o LG é o melhor, que é o mais barato, e que o Samsung é o pior. Dentro do armazenamento, eu consigo ver que o Samsung é o pior e que o LG é o melhor. Dentro do design, eu consigo ver que o iPhone é o melhor e o LG é o pior. Quer dizer, eu consigo fazer uma comparação intracritério. Dentro de cada critério, eu consigo comparar as coisas. Mas eu não consigo comparar critérios diferentes, né? Eu não consigo saber aonde que o Samsung é melhor, no custo ou no armazenamento? Onde que ele tem um melhor desempenho? Em R$ 1.800 ou 32 GB? Eu não consigo saber, porque são critérios, né? Sim, As unidades são diferentes, então por isso que eu tenho que normalizar a matriz para que eu possa fazer uma comparação, estabelecer uma comparação intercritérios. E além disso, além de conseguir estabelecer uma comparação, eu consegui criar uma função de agregação de todos esses. No final, eu tenho que dar um jeito de somar os desempenhos do iPhone em cada critério. Como é que eu vou somar? Custo R$ 3.000, câmera de 12 megapixels, armazenamento de 64 GB, design 5. Como é que eu vou somar isso? Né? é, Não necessariamente somar, que eu estou dizendo, uma função de agregação, né? Uma função de aditividade. sim, Compilar isso. Então, para eu poder compilar, eu tenho que normalizar tudo. Né? E sim. uma questão que, na literatura, esses são os 4 procedimentos de normalização. Isso aí está até no livro do professor Simões, que eu falei, né? Que trabalha conosco, é professor lá da UF, foi meu orientador de doutorado. Então, essas são as 4 normalizações aí que mais aparecem na literatura. Né? Legal. A normalização do método. Então, voltando, né? A questão é que eu quero aplicar o método TOPSIS e o decisor não está seguro na elicitação dos pesos. Então, ele utiliza o método HP para gerar peso, para entrar no TOPSIS. Né? Beleza. No método TOPSIS, se vocês olharem lá no paper que lançou o método TOPSIS, se eu não me engano é de 1981, a normalização que ele utiliza no TOPSIS é essa aqui, é a 4. Né? É essa normalização aqui, a 4, que é o AIJ Tá. dividido pelo somatório pela raiz, né? Elevado a meio aqui, a J Sim, ao quadrado, né? A raiz sim, quadrada da soma dos quadrados. Né? sim. Então, o que nós fizemos? Nós outra normalização, essa 2. Então, essa normalização já é a orgânica, já é a natural do TOPSIS, que o criador do TOPSIS usou. Certo. Nós pegamos uma outra normalização, que é igual a do Sapevo, É.
e o A e J menos o mínimo, dividido pelo máximo. Máximo menos o mínimo. Para poder gerar valores diferentes de ordenação, não, valores diferentes para cada alternativa, mas para ver se o ranking se mantinha. Essa é a questão, porque valores diferentes para cada alternativa, é claro que vai dar, porque eu utilizei uma normalização diferente, os valores de cada alternativa vão mudar. A questão é que a posição do ranking não pode mudar. Entendi. Então, de um ranking para o outro mudar é porque tem alguma coisa que não está legal. Eu tenho que estruturar melhor o problema. Entendeu? Entendi. Isso aí é a parte que nós chamamos de 2N do método. É a utilização dessas duas normalizações para a gente poder comparar a ordenação, comparar o ranking. Né? Legal. Então, essa que foi a novidade do método também. As duas novidades o método HP gerando os pesos. Então, o output ele já vem com a comparação, né? Já vem. Já vem. Nossa. Então, a grande questão desse método HP TOPS 2N é o método HP utilizado para a elicitação dos pesos e as duas normalizações para ver se o resultado está coerente do ranking. Né? Bem, então aí vem a primeira normalização. Né? A primeira normalização é aquela normalização orgânica que eu falei do método TOPSIS, né? Que é essa aqui, ó. É um elemento A e J dividido pela raiz do somatório dos quadrados. Então, vai gerar essa normalização aqui. Então, o que ele vai pegar? Se a gente voltar lá, ó, ele vai pegar o R$3.000, né? Dividido pela raiz quadrada de 3.000 ao quadrado, mais 1.800 ao quadrado, mais 1.500 ao quadrado. Né? E aí está aqui. Essa normalização aqui. De baixo. Dividido pela raiz quadrada de 3.000 ao quadrado, mais 1.800 ao quadrado, mais 1.500 ao quadrado. Beleza. Como resultado, esse 0,78. Show. Tá? Aí aqui é a mesma coisa. Aqui o 0,47. O 0,47 vai ser o 1.800 dividido pela raiz quadrada de 3.000 ao quadrado, mais 1.800 ao quadrado, mais 1.500 ao quadrado. Beleza. Tá? E aí vai dar o 0,47. E assim vai, assim para todo mundo. Aqui, agora, eu consigo comparar as alternativas dentro de cada critério, né? Mas eu consigo comparar também entre os critérios, né? Sim. Eu consigo ver que o Samsung, aqui no custo, ele é melhor do que no armazenamento, né? Sim. O armazenamento dele tem um desempenho pior. Espera aí, acho que mudou aqui. Legal. Um armazenamento pior, né? Sim. Ok. Bem, aí eu vou lá. Então, o que ele vai fazer agora? Agora é que vem o pulo do gato. Ele vai pegar, olha só, ele vai pegar esses pesos aqui, ele vai pegar essa matriz normalizada e vai multiplicar por esses pesos que veio do método HP. Hã? Entendi. Então, aqui, 3.000 e tal, normalizou. Então, cheguei nesse resultado, né? Agora, ele vai pegar e vai multiplicar pelos pesos lá do HP. Vai gerar essa outra matriz. Ó. Então, aqui, matriz normalizada ponderada. Vou deixar ela guardada. Então, essa é a primeira normalização, que é a normalização orgânica do método TOPSIS, multiplicado pelo peso que veio lá do HP. Deixa essa matriz aí guardada. Né? Aí ele vai para a segunda normalização. A segunda normalização é aquela igual a do método Sapevo. Ó. Então, ficou lá primeiro. Ó, 1, 0, 2 e 0, 0, 5, 7, 0 e 1. Né? Sim. O que ele faz aqui? Né? Ó, no iPhone, aqui no custo. Vamos fazendo essa normalização aqui agora. Ó.
AIJ menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo, né? Sim. Então ele está pegando lá o 3.000, né? Ó, 3.000 menos 1.500, ó, 3.000, que é o AIJ, menos 1.500, menos o valor mínimo, que é o dividido por 1.500. 3.000 menos 1.500. Né? Por isso que deu 1, né? Sim. Aqui, ó. Nesse tipo de normalização, sempre vai aparecer o 1 e o 0. Então, essa é a matriz com a segunda normalização, né? Que é uma segunda forma de normalizar daquelas 4. Pois bem, aí ele vai pegar essa matriz e vai multiplicar também pelos pesos lá do método HP. Então, vai ficar com esse resultado aqui. Observa o seguinte. Calma aí, mestre, rapidinho. Tem aquele negócio de fazer 10%, aliás, 1% do menor, do segundo menor ou não? Não tem, nesse caso, do peso. Não, aquela Essa jogada, é para evitar o peso negativo e o... Pois é, mas se você observar lá no HP, não teve peso negativo nem nulo. Aqui, ó. Ah, O problema do peso nulo, do peso negativo, tá, entendi. pois é, aqui não tem, né? Tá pequenininho esse peso aqui, mas não. Entendi. Se você tem um critério com peso nulo, você pode retirar esse critério, né? Entendi. Sim. Ou se você tem um critério com peso negativo, também não faz o menor sentido, porque Sim. quer dizer que ele atrapalha, né? Sim. Então, não preciso me preocupar com isso, porque os pesos gerados aqui pelo método HP, ó, você vê que já não são nulos nem negativos. Ah, ótimo, então, legal. Tá bom. Então, voltando lá. Então, eu tinha essa matriz aqui, acompanha só o raciocínio. Eu tenho essa matriz de decisão, eu fiz 2 normalizações distintas, então essa matriz gerou outras 2 matrizes, né? Sim. Eu fiz essas 2 normalizações. Então, uma matriz, eu fiz outras 2 matrizes. E aí eu peguei essas 2 matrizes, cada uma delas, e Multiplicou pelo multipliquei peso pelos anterior. pesos lá do HP. Sim. Então, eu fiquei com 2 matrizes de ponderação normalizadas. Uma com uma normalização e outra com outra. A partir de agora é que eu vou começar a rodar o método Topsis. Entendeu? Agora, Sim. matrizes normalizadas e ponderadas. Né? Sim. Então, que ponderada, segunda normalização, e aí ponderada multipliquei pelo peso do HP. Ok. Agora a gente entra no método Topsis. Então, até agora eu não usei, eu só tinha utilizado o método HP. Tá? Pegar os pesos, parará, normalizou a matriz e peguei as matrizes e multipliquei pelos pesos. Morreu. Agora eu vou entrar no método Topsis. O método Topsis, vou falar aqui a mesma coisa do HP, né? Se for o caso, eu dou uma aula só sobre o método Topsis, porque senão a gente entende muito também. Tá. A ideia do método Topsis é muito simples e diferente dos demais. Você tem N alternativas. Uma é melhor numa coisa, outra é melhor em outra, etc. e tal. Aí, o que o método Topsis faz? Qual é a lógica dele? Ele faz o seguinte, ele cria uma alternativa que ele chama de alternativa ideal, que seria aquela alternativa que tem o melhor desempenho em todos os critérios. Ela seria a melhor em tudo. Então, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Aqui. Então, ele cria um telefone imaginário que seria mais barato, custaria R$ 1.500, teria a melhor câmera, teria 15 megapixels, teria armazenamento, 128 GB, e teria o melhor design, que seria 5. Entendi. Pega o melhor de todos elas. O melhor de todos os critérios. Então, obviamente, esse telefone ele não existe. Até porque, se ele existisse, seria ele que eu iria comprar. Né? Já que ele é melhor em tudo, é ele que eu tenho que... Seria irracional eu não comprar ele. Sim.
cria um telefone imaginário, uma alternativa imaginária que ela ganha em tudo. Sim. E cria também uma alternativa, que ele chama de alternativa ideal. E cria uma alternativa que perde em tudo, que seria pior em tudo. Sim. Então, seria o telefone mais caro, R$ 3.000, com a pior câmera, 8, com o pior armazenamento, 32, e com o pior design, 3. E depois de normalizar, ele gera uma distância euclidiana entre a alternativa anti-ideal e a ideal. Ou seja, ele cria um range. Caraca, que maneiro. Ele fala assim, olha, se houvesse o pior smartphone do mundo, o fundo da escala é esse aqui. E o melhor smartphone do mundo é esse aqui. Sim. Ele calcula uma distância euclidiana entre a alternativa anti-ideal e a ideal. Certo. Aí ele pega esse cara aqui, ó. Agora vamos calcular, vamos criar um vetor para esse smartphone 3.000, câmera de 12, armazenamento de 64, design de 5. Aí cria um vetor. O vetor ele compara com aquele range. Quanto mais próximo tiver daquele smartphone imaginário, Ideal. melhor é a alternativa. Melhor. Sim. Excelente. Entendeu? Legal, sim. Tu vê que, pô, o cara teve uma ideia brilhante, né, cara? Sim, muito legal. Então, ele vai criar 3 vetores. Ele vai criar um vetor para o iPhone, um vetor para o Samsung e um vetor para o LG, compondo esses valores aqui. Quanto mais próximo tiver da alternativa ideal e longe da alternativa anti-ideal, melhor será a alternativa, né? Então, vamos voltar para TOPS. Então, o algoritmo TOPS foi desenvolvido lá em 1981 e é uma técnica de avaliação de performance de alternativa por meio da similaridade da mesma com uma solução ideal. Então, ele vai calcular um vetor para cada e vai ver o quão distante esse vetor está distante da alternativa ideal, né? Entendi. Sim. Essas são as equações do método TOPS. Não é difícil também, né? Mas eu não vou entrar aqui no detalhe de cada uma delas, porque... Falando é muito mais fácil, né? Falando é muito mais fácil. Isso tudo que eu falei são essas equações, se resume nessas equações aí. Mas se tivesse mostrado antes, já... O pessoal já cria um bloqueio, né? Já cria Mas um bloqueio, isso que o método TOPS faz, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a matriz de decisão. Aí aqui, ó, olha só, olha que interessante, a segunda etapa do método TOPS. Eu tenho que de cara dar os pesos, ó, W1, W2, Wn. Sim. Eu que somatório D1. Para poder multiplicar. Onde eu vou tirar esses pesos, cara? Vou chutar da minha cabeça? Aí que entra o HP. Sim. Entra como esse input aqui, ó. Desses Ws aqui que eu não tinha. Sim. E aí pode ser o Sapevo também, né? Como o Júnior está falando aqui embaixo, ó, usar Sapevo M mais TOPS para a contratação de pessoas pode ser uma boa, hein? Pode ser o Sapevo. Sim, com certeza. Pode. Então, aí, ó, eu normalizo, olha a normalização do TOPS. É aquela que eu falei, ó, x e j dividido pela raiz do somatório de x e j ao quadrado. Aí eu multiplico, né, a matriz normalizada pelo peso, e aqui é o que eu te falei, da alternativa ideal e da alternativa anti-ideal. Legal. A alternativa A mais, ele pega uma alternativa A mais, que é aquela que ganha em tudo, ó, P1 mais, P2 mais, até PN mais. E pega uma alternativa A menos, que é aquela que é pior em tudo. E aí ele calcula que esse D mais, ó... Distância euclidiana, né? Exatamente. Aí ele pega aqui, ó, o PJ mais é a distância entre o máximo e o mínimo, para gerar aquele range que eu falei. Sim. E aí ele vai pegar, para cada alternativa, ele vai criar a distância daquela alternativa para a alternativa ideal, que é o D+, e a distância daquela alternativa para a alternativa anti-ideal, que é o D-, né? Sim. É uma distância euclidiana, é aquela fórmula que a gente aprende no ensino médio, né? Sim. Se você estiver no R2,
a distância é a raiz quadrada de ΔX² mais ΔY². Né? Aqui você pode ter N alternativas, vai ser, né, quantas forem, 4, 5. Né? Então, essas são as fórmulas do método Topsis. Então, vamos lá. Então, voltando, né? Muito maneiro, muito legal. Nosso problema do smartphone. Então, primeiro, eu tenho que fazer a matriz de decisão. Ok. Formei lá a matriz com os preços, né, o design e tal. Depois, eu tenho que normalizar a matriz para poder estabelecer uma comparação intercritérios e para depois formar uma função aditiva entre eles. Então, ok, normalizei. Na verdade, nós fizemos 2 normalizações. Né? Depois, construção da matriz normalizada ponderada. Então, eu peguei as 2 matrizes normalizadas e multipliquei pelos pesos estabelecidos lá do método HP. Sim. Agora, eu tenho que determinar. Então, paramos aqui. Esse é o próximo passo que nós precisamos atender agora. Determinando a alternativa ideal positiva e da alternativa ideal negativa. Sim. Né? A ideal e a anti-ideal. Isso. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Então, aqui, a matriz de decisão, normalização do Topsis, ok, já foi. Né? Multiplicação pelo P. Já foi também. Né? Aí ele explica ali, em geral, os critérios são classificados de 2 tipos. Tem um, eu já falei isso também na segunda aula, né? Eu tenho o critério monotônico de benefício, ou de lucro, e tenho o critério monotônico de custo. O critério monotônico de lucro ou de benefício, quanto maior, melhor. E o critério monotônico de prejuízo ou de custo, quanto maior, pior. Né? Então, nesse momento, eu tenho que dizer isso para o meu algoritmo. Porque senão ele vai entender, olha só. Aqui, mal comparando é aquelas setinhas que a gente botava lá quando a gente fazia a regra de 3 proporcional. Né? Botava senão ele vai as dimensões, né? Se é inversamente proporcional, diretamente. Eu vou fazer uma função aditiva para avaliar as alternativas. O iPhone custa R$3.000, quer dizer, ele é o pior, é o mais caro. Na hora que eu normalizo, ele está 0,78. Depois que eu multipliquei pelo custo, que tem o maior peso, ele ficou 0,46. Se eu não disser para o algoritmo, eu tenho que ter uma maneira de falar para o algoritmo que aqui, por ser grande, ele é ruim. Entendeu? A câmera, aqui, sim, maior, melhor. Então, a melhor é de 0,17. O armazenamento também. Quanto maior, melhor. Então, o melhor é o 0,10. O design também. Quanto maior, melhor. Então, o melhor é o 0,038. Mas o custo não. O custo, quanto maior, pior. Pior, sim. Então, se eu deixar do jeito que está, o algoritmo vai rodar errado. Ele vai interpretar que o iPhone é o melhor por ser o mais caro. E não é. Sim. Então, eu tenho que ter um jeito de falar isso para ele. De inverter essa jogada. Então, vamos lá. Então, eu vou falar para ele, Então, eu tenho que identificar a solução ideal positiva para critérios de benefício e solução ideal negativa para critérios de custo. Né? No software que eu vou mostrar para vocês, eu tenho lá, ele fala lá, a solução ideal positiva corresponde ao valor máximo ou mínimo do critério custo. Aí eu digo para ele, aí digite mínimo para mínimo e máximo para máximo. Aí eu digito mínimo. Então, eu estou dizendo para o algoritmo o quê? Estou dizendo que melhor é quando ele custa. Melhor é o menor preço. Aí depois ele me pergunta a mesma coisa. Ah, tá, entendi. Tá dizendo entendeu? O critério. Entendi, tá. Depois ele me pergunta na câmera. Aí eu coloco, não, câmera eu quero o máximo. Aí ele entende que o valor da câmera é que entendi, legal. Né? Sim. E aí, depois que eu fiz isso, o que ele vai falar? Então, ele fala aqui, em outras palavras, as equações anteriores escolhem os melhores desempenhos em cada critério, seja ele de custo ou de benefício.
e monta os vetores A mais e A menos, que nada mais são do que o desempenho de uma alternativa perfeita, ou seja, ter ratings altos para os critérios de benefício e baixos para os critérios de custo, né? Eu tenho que ajudar ele a formar esse range que eu falei da alternativa anti-ideal para ideal, né? Eu tenho que ajudar o algoritmo a entender o que é bom e o que é ruim, se é barato ou caro, né? Isso. Bem, aí tem uma pegadinha do malandro, ó. Tem uma pegadinha do malandro, esse método TOPS. Porque você fala assim, ó, peraí, professor, tem alguma coisa que não está batendo. Para que eu tenho que calcular A mais e A menos e depois D mais e D menos? Aqui, ó. Ó, aqui. Para que eu tenho que calcular? Tá bom, entendi. Eu vou calcular o A menos e o A mais, vou calcular esse range aí, essa distância euclidiana. Sim. Para que eu tenho que calcular a distância de cada alternativa para a alternativa ideal e de cada alternativa para a alternativa anti-ideal? Para que eu tenho que fazer esses dois cálculos se, acompanha só meu raciocínio, se uma alternativa estiver o mais próximo possível da alternativa ideal, do A+, Sim. automaticamente ela estará longe da alternativa ideal negativa. Vou repetir. Sim. Se uma alternativa está o mais próximo possível da alternativa ideal positiva, do A+, automaticamente ela estará mais longe da alternativa ideal negativa. Ou seja, eu tenho um range, né, aqui. Quanto mais próximo uma alternativa desse cara aqui em cima, Sim. automaticamente ela está mais longe do cara aqui embaixo. Sim. Teoricamente, eu não precisaria calcular o D mais e o D menos, era só calcular o D mais. E quem tiver o maior D mais ganha. Só que não é, essa que é a pegadinha do malandro. Isso só é verdade no R2. Só no R2. No R2 isso é verdade. Quem está mais perto desse está mais longe desse. Se eu tiver no R3, no R4, aliás, nem no R2 é uma verdade absoluta. Isso é verdade no R1. Isso é verdade numa linha. Não, a gente está comparando com uma reta, né? A gente não está comparando com mais de uma Numa dimensão. reta é verdade. Sim. No R1. Verdade. Isso é verdade no R1. É verdade, mas como a gente está introduzindo mais dimensões, né? A gente não está preocupado só com uma reta, né? Pô, interessante demais isso. Legal. Se for no R1, é verdade. Quanto mais perto do A+, mais longe do A-. Mas no R2 em diante, R3, R4, N, né, no espaço N dimensional, já não é mais verdade. Olha só aqui o malandro aqui, ó, Sérgio Malandro. Você observa o seguinte, que a alternativa... Calma aí rapidinho que aqui tá em obra. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar com o rapaz aqui, calma aí. Falei aqui pro rapaz parar rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Vai lá, manda aí. Bem, então observa aqui a pegadinha. Observa que a alternativa mais próxima da ideal é a alternativa C, né? Sim, certo. Aqui, e todos os pontos em cima desse círculo são os mais próximos da alternativa ideal. Mas essa C não é a que está mais longe da anti-ideal. Quem está mais longe da anti-ideal é a D. Interessantíssimo. Então, quer dizer, quem é melhor? É melhor estar perto da ideal, é melhor estar mais perto da ideal ou mais longe da anti-ideal? Muito louco, né? Muito louco, né?
Aí eu tenho que criar uma medida relativa. Então, aí ele ensina ali, né? Eu vou criar o D+, Sim. vou calcular o D+, que é para calcular a distância de cada alternativa para a alternativa ideal. Certo. Vou calcular os D- para calcular a distância de cada alternativa para a alternativa anti-ideal. Né? Onde aí ele diz, D+ é o P mais menos o P, né, daquela alternativa. E o D- é o P menos o P daquela alternativa. Né? E aí eu vou criar, ó, calculando as distâncias do passo anterior, o próximo passo é determinar a proximidade relativa. Então, a ideia é escolher como melhor alternativa aquela que mais se aproxima da solução ideal positiva e, ao mesmo tempo, mais se afasta da solução ideal negativa. Porque não são sinônimos, né? Nós vimos que não são sinônimos. Estar Sim. perto da solução ideal positiva não é sinônimo de estar mais longe da solução ideal negativa. Isso é muito louco, né? Que a gente está acostumado a pensar sempre numa reta, né? Numa reta. Né? Então, por isso que eu tenho que calcular esse epsilon aqui, que é o D- dividido por D+, mais D-. Sensacional. E é esse epsilon que vai me dar o ranking. Né? Bem, então, voltando para o nosso problema, então temos lá o ranqueamento da primeira normalização. Eu tenho lá o LG, Samsung e iPhone. O LG com a pontuação. Isso é a normalização tradicional, vindo da normalização tradicional do TOPSIS, né? Então, deu lá, ponto 94, ponto 60, ponto 18. E a segunda normalização, ó, é claro que os valores têm que dar diferente mesmo, porque eu utilizei duas normalizações diferentes, então é natural que os resultados sejam diferentes. Mas o ranking, o Natural ideal é que se manter, né? Exatamente, não é natural que o ranking mude. O ranking Sim. permaneceu o mesmo para eu ver que as minhas opiniões foram consistentes e realmente chegar num apoio à decisão adequado. Então, essa é a primeira normalização. Aí, por exemplo, vamos dizer que aconteceu, né? Se aconteceu, eu tenho que ir na origem da matriz de novo, né? Eu tenho que remodelar todo o Nos problema. decisores, remodelar todo o problema, tá? E remodelar todo o problema. Se a ordenação mudar, eu tenho que remodelar todo o problema. Tá. Pô, mas aí dá um trabalhão. Mas é isso mesmo, né? Eu É, tenho um mecanismo de controle para ver se as minhas opiniões não têm viés, se são sim, consistentes. com certeza. A função do método é justamente essa, é te pegar pelo pé e falar, meu chapa, essa modelagem que você fez aí não está legal, tem que rever ela, entendeu? Porque não adianta Sim, fazer uma modelagem viesada, utilizar aquele resultado, naturalmente que aquele resultado, né, não vai te dar o melhor apoio à decisão. Né? Bem, e aí as possibilidades de aplicação são infinitas, igual o Sapevo, né? sim. Eu posso aplicar tanto no nível operacional, quanto tático, como estratégico. Então, já orientei um aluno que aplicou esse método, HP-TOPS 2N, para selecionar uma máquina extrusora. Quer dizer, um problema relativamente simples, igual esse do smartphone, né? Foi um TCC e Máquina o quê? Desculpa? é uma Extrusora? máquina extrusora, é O uma que que faz máquina isso? de indústria de plástico. Ah, tá. Tá bom. Mas eu posso utilizar também para escolher um navio de guerra. Né? Recentemente, a Marinha utilizou o método multicritério para fechar esse negócio de 9,1 bilhões de reais. É o Né? Tamandaré, né, que você falou? O projeto da fragata Tamandaré, né? Com 215 critérios. Caramba. Então, eu posso utilizar essa ferramenta nos problemas mais diversos. Né? Ó, esse é um artigo de um aluno, de um orientando, ó, que é do Exército. Ele botou lá, a aquisição de uma viatura blindada multitarefa leve sobre rodas para o Exército Brasileiro por meio do método híbrido HP-TOPS 2N. Né? O Exército estava em dúvida entre a viatura da Iveco ou a viatura da Avibraz. E aí nós utilizamos o método HP-TOPS 2N
para ver qual das duas é a viatura que melhor atende ao Exército, né? Show de bola. Então, fizemos esse artigo e ele já foi aprovado, ele será apresentado no Simpósio de Engenharia de Produção, que vai acontecer lá em Pernambuco, em Caruaru, né? Muito bom. Um outro artigo foi apresentado no SPOLM, em novembro do ano passado, né? Aplicação do método híbrido HP TOPS 2N para ordenação de furos de alívio em revestimento de poço de petróleo. Caramba, legal. Você vê, você pode aplicar nas situações mais diversas, né? E aí você me pergunta assim, poxa, professor, mas começa a fazer um rolo na minha cabeça, né? Porque é Sapevo, HP TOPS 2N, repara, olha só, com o tempo vocês vão pegando essas nuances, né? Quando você dispõe o método Sapevo, É mais qualitativo, né? exatamente, ele pode ser utilizado em qualquer situação, inclusive quando você tem os dados quantitativos. Mas ele é mais interessante, o poder dele está em ser multidecisor e você captar uma opinião que está na cabeça de alguém, opinião subjetiva. A caneca é muito melhor do que a outra caneca. Eu só sei que é melhor, não sei o quanto é melhor, eu sei que é melhor. Então, o Sapevo é mais interessante quando você tem essas variáveis qualitativas que estão na cabeça de um especialista, né? Sim. Agora, se você tem os dados numéricos das alternativas e dos critérios, você vai estar subutilizando o Sapevo. Você tem métodos mais apropriados para mastigar esses dados, né? Então, aqui no caso, nesse nosso exemplo, né, você tem lá uma matrizinha com os dados do problema, né? Eu não preciso da opinião de ninguém para saber que o iPhone é mais caro que o Samsung. Isso não está na cabeça de ninguém. Eu sei que o iPhone é pior, né? Sim. Eu olho aqui o custo e eu vejo que de todos o melhor é o LG, por ser o mais barato. Eu vejo que a melhor câmera é a do LG, por ser, né, a de maior megapixel. Então, eu não dependo da opinião de ninguém, né? O armazenamento 128 é o melhor. Eu não dependo da opinião. Então, o Sapevo você depende. E ele dá um jeito de extrair da cabeça da pessoa a opinião dela e gerar uma medida quantitativa. Sim. Se não, esse já é mais interessante quando eu já tenho esses dados, porque eu consigo mastigar esses dados, né? E dá até para mesclar também, né? Porque tem o design ali, por exemplo, que você colocou como qualitativo. Dá Né? para mesclar. Legal. Então, E o que eu acho legal também é que o Prometheus, né, do Miguel também, ele trabalha com estatística, né? Ele faz o trabalha com desvio estatística, padrão, né? Faz faz desvio o intervalo padrão, de confiança, muito massa. Exatamente. Muito legal. Muito legal, Depois ele vai fazer uma também aqui no grupo. Então, aqui algumas referências. Eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês. Lá no nosso site do laboratório, que o professor faz parte também, nós temos várias publicações do método HP TOPS 2N. E, além das publicações, nós temos o software lá para baixar também em Python, o executável, para poder... Eu botei aí o link para eles. Tá? Legal. E aí eu queria aproveitar aqui a oportunidade. Fica à vontade. O 8º Simpósio de Engenharia de Produção vai ser lá em Caruaru, em Pernambuco. Vai ser de 20 a 22 de maio de 2020. Esse é o segundo maior congresso de engenharia de produção do Brasil, né? O maior é o Enegep, né? E esse aí está entre os maiores, né? O segundo maior. E como o tema vai ser pesquisa operacional, né? A pesquisa operacional como instrumento de inovação, eu vou levar essas ferramentas que nós temos utilizados no IME lá para o público, né? Vou ser o palestrante principal lá do Muito bom. seu keynote speaker lá do evento. Então, quem puder participar está convidado. Legal demais, parabéns. Muito bom. 2 alunos orientandos que submeteram seus artigos,
e foram eleitos como, acho que foram 7 artigos, se eu não me engano, ao todo, 7 ou 5, e desses artigos, 2 alunos meus foram os 2 melhores artigos ganharam o prêmio CIMEP, né, dos melhores artigos do Brasil. Top. Maravilha. Legal demais. Bem, aí vamos botar a mão na massa. Mão na agora, massa. né? Mão na massa. Vamos Muito botar a bom. mão na massa. Né? Muito bom. Eu vou rodar aqui rapidamente o algoritmo para, se alguém quiser utilizar o método, saber mais ou menos como é o passo a passo. Então, vamos lá. Vamos ver se vai rodar aí, não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Na parte teórica aí? Tem que fazer alguma pergunta? Fica à vontade aí. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá bom. É o primeiro. O primeiro ele compartilha o teu computador todo. Espera aí, eu quero abrir o... Deixa eu ver aqui. Stop share, é porque eu não... Tá. Botei aqui, vamos ver aqui. Vê se vocês estão vendo aí a tela do... Estamos. Tá vendo? Sim. Então tá lá. Então eu vou rodar exatamente o mesmo problema. Deixa eu pegar aqui os dados, espera aí. Eu vou rodar exatamente o mesmo problema que nós acompanhamos na aula, né? Então, então ele diz lá, digite a quantidade de critérios que deseja analisar. Então, no caso, foram 4 critérios, né? Então, eu vou colocar lá 4. Ó. 4, né? Tá. Aí ele vai, digite o critério que deseja analisar. Então, eu vou colocar custo. O outro critério, câmera. O outro critério, armazenamento. E design, né? E design. Ok. Aí ele vai perguntando. Quando ele faz essa pergunta, na verdade, ele já está utilizando a escala fundamental de Saat, aquela escala de 1 a 9 do método HP. Certo. O quanto o critério custo é preferível em relação à câmera? Aí eu vou botar lá, 4. Aí ele pergunta, o quanto o critério custo é preferível em relação ao armazenamento? Eu vou botar lá, 5. O quanto o critério custo é preferível em relação ao design? 7. O quanto o critério câmera é preferível em relação ao critério armazenamento? Está lá, 3. E o quanto o critério câmera é preferível em relação ao design? 5. Depois, o quanto o critério armazenamento é preferível em relação ao critério design? Cadê? Armazenamento, design, 3. Ó, ele já fez os cálculos. Legal. Já mandou o peso já. Então, ó, ele aqui já me deu a matriz de ponderações. Sim. Do HP. Observa que ele, quando eu disse que custo câmera é 4, no algoritmo, automaticamente, ele já associou que câmera custa 1/4. Ele já... Sim. Legal. Eu falo para os meus alunos, né? Nem dê a possibilidade da pessoa preencher câmera custa 1/4, senão ela vai dizer que aqui é 1/4 e que aqui é 1/6. Então, coloca já para inverter no automático, para não ter essa chance de erro. Então, ele já formou aqui a matriz de ponderações, já me saiu aqui com os pesos e já me deu que a razão de consistência deu menor do que 10%. Ok.
Se a razão de consistência der maior do que 10%, se for maior do que 0,1, o programa para e fala, olha, está inconsistente, preencha de novo. Você tem que preencher você tem que responder essas perguntas todas de novo até ser aprovado na razão de consistência. Entendeu? Se esse valor aqui, razão de consistência, se esse valor der maior do que 0,1, o algoritmo ele não prossegue. Entendi. Ele não segue. Ele não vai te pedir a quantidade de alternativas, ele vai mandar você avaliar os critérios de novo. Legal. A razão de consistência ficar menor do que 10%. Tá. Bem, aí ele vai lá, digite a quantidade de alternativas. Então, são 3 alternativas. Né? Aí ele vai mandar, deixa eu botar aqui na ordem para não confundir. Aí eu vou botar as alternativas, né? Então, eu vou botar lá, iPhone. Depois a outra alternativa, Samsung. Depois a outra alternativa, LG. Aí ele fala, digite o valor da alternativa iPhone em relação ao critério custo. Então, o iPhone, R$3.000. Isso aí agora eu estou preenchendo a matriz de avaliação. Né? Ou matriz de avaliação, ou matriz de decisão. Tá. Né? Então, que no Sapevo a gente não tem, né? No Sapevo a gente depende da opinião de alguém, de algum especialista. Não, aqui eu tenho os dados. Verdade. Se eu tenho os dados, eu vou utilizar. Né? Então, 3.000. iPhone em relação à câmera, 12. iPhone em relação ao armazenamento, 64. iPhone design, 5. Aí ele vai pedir o Samsung agora. Custo do Samsung, 1.800. Câmera, 8. Armazenamento, 32. Design, 4. Aí, LG. LG, 1.500. Câmera, 15. Armazenamento, 128. Design, 3. Ó. Legal. Aí, tudo que eu fui mostrando, ele calculou. Ó. Então, olha o que ele fez. Então, eu tenho aqui ó, a matriz de decisão, né, ou matriz de avaliação. Ó. Sim. Né? Aí ele fez a primeira normalização, aquela normalização orgânica do TOPSIS. Sim. AIJ dividido por raiz quadrada do somatório de AIJ, somatório de AIJ ao quadrado, né? Sim. Fez a normalização, e aí aqui a normalização ponderada, que é a normalização do TOPSIS multiplicada pelos pesos, esses pesos aqui do AHP. Certo. Né? Ok. E aqui a segunda... Vai fazer a segunda normalização. Segunda normalização. Normalizou, a normalização igual a do Sapevo, multiplicou a normalização pelos pesos do HP, e agora ele vai começar a rodar o método TOPSIS, ó, calcular aquelas distâncias euclidianas e tal. Tá? Ele fala assim, ó, a solução ideal positiva corresponde ao valor máximo ou mínimo do custo. O que você quer? Você quer pagar muito ou quer pagar pouco? Ah, eu quero pagar pouco, né? Custo é mínimo, né? Então, você está falando, vence o celular que for mais barato. Então, aí ele, ok, ele entendeu. Aí ele pergunta, a solução ideal positiva corresponde ao valor máximo ou mínimo da câmera? Aí você, opa, câmera eu quero o máximo. Máximo. E do armazenamento? Aí tu, opa, armazenamento eu quero o máximo também. Ou seja, você está falando para ele que a alternativa ideal, né, que a solução ideal positiva é aquela que é o celular mais barato, com a melhor câmera, com maior armazenamento e com melhor design. Ele está criando
celular, aquele smartphone imaginário que é bom em tudo. Sim. Né? E depois o design. Design é máximo também. Pronto. E aí terminou o método, né? Então, já dá o ranqueamento da primeira normalização. LG ficou em primeiro lugar, Samsung em segundo, e está aqui os valores. Ó. E aqui a segunda normalização. Excelente. É claro que os valores serão diferentes, porque é outra normalização, mas o que me importa é que o ranking seja o mesmo. LG, Samsung e iPhone. LG, Samsung e iPhone. Isso quer dizer que o meu problema está bem estruturado, que eu encontrei um resultado coerente e que provavelmente eu vou refletir o pensamento dos decisores. Eu vou apoiar adequadamente Muito bom. os decisórios. Sensacional. Legal Então, demais. O Júnior desculpa a falou que... demora. Nada, que isso. O Júnior falou que depois vou rever a aula e estudar um pouco mais, por enquanto está de boa. O problema é quando fazemos, surgem as dúvidas. Beleza. Sim, é claro. É verdade. Quando bota... É. O que eu falei, é botando a mão na massa que... Sim. Botar a mão na massa. O Júnior falou Deixa eu aqui, fechar. doido demais. Ele gostou pra caramba, né? Doido demais. A Ana falou, muito interessante e principalmente útil. Parabéns. Legal, Um show de programa bola. muito útil, você pode aplicar nas mais diversas situações, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não, não tem mais nada. Então, é isso que eu tinha para mostrar, né? Fechou, maravilha. Gostei Prático, muito, obrigado, Igor. útil. Até eu aprendi hoje, né? Porque eu já tinha feito a disciplina lá, mas esse ainda não tinha visto. Muito legal, Você gostei pode demais. aplicar tanto em problemas muito simples, como comprar um celular de R$ 1.000, R$ 2.000, como uma negociação lá da linha que envolve 9 bilhões de reais. Né? Sim, com certeza. Problemas complexos, né? Até mesmo ver Netflix com a namorada, né? Exatamente, desde problemas simples. É isso Né? aí. E aí, para facilitar, nós criamos essa ferramenta lá, né? Eu, Wallace. Pode sim, você pode encontrar, Ana. Pode encontrar o programa lá no LabLego. Ou você e o Wallace, mas quem? Foi eu e o Wallace. Ou você e o Wallace, legal. Que desenvolvemos em Python esse código, né? Ela perguntou se o código-fonte dos cálculos é open. Não, o fonte não, só o executável. Fonte não, só o executável, Time. Beleza? Você consegue usar e gerar o Isso. Tá? Show de bola, então, pessoal. Obrigado, então mestre. É isso. Legal demais. Eu agradeço aí mais uma vez o convite. Sensacional. Muito bom. A próxima live vai ser do professor Fabrício Maione. Isso. E vai ser sobre o método TOR. Né? Ele tem o IME também. E aí depois... Maravilha. Vai trazer o martelo e tudo, né? O martelo e tudo. Legal, então. Então é isso. A Tânia falou aqui também, muito bom. Pô, show de bola. O pessoal gostou demais. Então, brigadão, valeu pela presença de todos aí. Sei que sábado de manhã não é o melhor horário aí para todo mundo, mas enfim, foi o que a gente conseguiu repor aqui, né, por causa de imprevisto, mas foi ótimo, excelente. Obrigado, mestre. Obrigado aí pelo tempo também, né, de disponibilizar no sábado. Qualquer coisa, estou à disposição. Maravilha. Obrigadão. Forte abraço. Tchau, tchau.